Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por todos vocês. Aqueles que não puderam estar aqui conosco. Glória a Deus pela tua vida. Você que mora longe, glória a Deus pela tua vida. Você que está no outro país, glória a Deus pela tua vida. O importante é nós sabermos que é o único Deus, soberano Deus, criador de tudo e de todos, e a Ele nós rendemos glórias, hoje e para todo sempre. Amém, abençoados? Então vamos receber um pouquinho da ministração da palavra. Só como diz, quando você vai no restaurante, antes de chegar aquela comida toda gostosa, né? Eles trazem um petisco, né? Já foi lá, abençoado, no restaurante? Antes eles dão alguma coisinha para você comer de entrada. Não é isso, abençoado? Tem alguma coisinha lá para você beliscar, né? Até chegar o prato principal. Vamos dizer assim, né? Né, irmão João? Até chegar aquela picanha gostosa, suculenta, aquela feijoada bem forte. Aí tem outros pratos de comida forte também, né? Saboroso, forte, que te deixa sacudido aí forte, né, abençoado? Então, antes de chegar esse manjar todo, nós vamos aqui comendo um pouquinho do que Paulo vai falar conosco também. Amém? Abram suas Bíblias em Gálatas 1 e vamos receber a graça e o apostolado que vem de Paulo para nós, os gentios. Amém, ovelhas? Louvo a Deus por vocês estarem aqui nesta noite, tá bom? Glória a Deus. Marcos, seus filhos, ensina-os o caminho que devem andar. Muito lindo de ver. Glória a Deus. Isso mesmo, abençoado. As crianças, eles têm que serem conduzidos por nós mesmos e ensiná-los a graça de Deus, ensiná-los que são abençoados. Amém? E eu digo a todos vocês, aonde vocês estiverem, aproveite bem todas as oportunidades que Deus lhe der, podem ser pode ser única na sua vida. Amém? Hoje pela manhã, o apóstolo foi no encontro de carro antigo, e chegando lá, abençoado, você fica meio sem jeito, primeira vez, né? Não tem assim conversa com ninguém. E eu fui ali me entrosando com a turma, com o povo ali e tal, hein? Pessoal muito bacana, né? E ali eu conheci uma moça, e comecei a conversar com ela, mas brincando com o negócio do filhinho dela, tal, uma criança muito alegre. Talvez ela possa estar me assistindo, porque já está no meu WhatsApp. Mandei o link da pregação para ela agora. E conversa vai, conversa vem, nós falando tal. Ela falando que está indo na Igreja Batista agora, mas não está muito entrosada ainda, né? E a gente conversando, a Marília, conversando. Aí eu fui explicar para ela que nós anunciamos aqui neste ministério. E graças a Deus que eu tinha um folheto na minha bolsa. Amém, ovelhas? Andem com os folhetos nas suas bolsas. Amém, abençoado? Porque em qualquer momento Deus pode te surpreender. E nós falando, conversando, eu falei uma coisa para ela, que eu não creio em coincidência. Eu creio em predestinação. Porque eu estava ali naquele momento, falando com ela da palavra de Deus, citando para ela o que nós somos em Cristo Jesus. E foi tão gostoso, foi fluindo, ela me ouvindo. E, olha, plantei uma sementinha, falei que Deus escolhe as pessoas, que as igrejas da lei têm o povo que está lá. Se Deus quiser tirar um por vez de lá e revelar a graça, são filhos de Deus, amém, abençoados? Por favor, nunca diga isso. Os nossos irmãos da lei são filhos de Deus, nossos irmãos católicos são filhos de Deus, nossos irmãos ubandistas são filhos de Deus, todos ainda na ignorância. Porque não lhe foram revelada ainda a graça. Só por isso. Os ignorantes que eu digo mais são os ubandistas, os católicos, porque creem, os nossos irmãos da lei, eles creem na graça, no evangelho. Não igual a nós, porque não tem quem pregue a eles, mas eles creem. Se você falar, né, são abençoados, oh, glória a Deus, sou abençoado, pastora, glória a Deus, tal, ser um predestinado, eleito, amém. Então, abençoados, nós não podemos falar que não são. Nós somos filhos de Deus, todos filhos de Deus. Amém? Alguns com mais entendimento, outros com menos. Alguns não são culpados disso, porque é Deus quem revela. Não adianta também você querer ficar... Não adiantava também eu ficar a manhã toda ali querendo falar. Não é assim que a gente deve agir, amém? Porque senão a pessoa vai se enfadar de você e falar, nunca nem vou nesse ministério, pelo amor de Deus, que pastora chata, que mulher fala, tudo tem uma moderação, amém, abençoado? Tudo com moderação e ordem, as coisas fluem. E o Espírito Santo, que é o pai dela,
né? Deus, que é o pai dela, do marido dela e do filhinho, que eles são cristãos, né? Toma conta deles. Amém, abençoado? Mas voltando aqui dizendo, aproveitem bem todas as oportunidades que Deus colocar na sua mão. Não seja um crente chato, tá bom, ovelhas? Não seja um crente chato querendo enfiar a goela abaixo para a pessoa entender que não é assim. Você falou? Amanhã você ora pelaquela pessoa. Senhor, manifesta a tua glória na vida da Marília, que os anjos ministrem sobre ela, entendimento e sabedoria. O folheto está na mão dela, o site está na mão dela, ela já entrou no Instagram do ministério. Agora é Deus. Amém, ovelhas? É Deus. Se for para um dia estar aqui nos visitando, fazendo parte dessa família, vir aqui no ministério, glória a Deus. Também se ela estiver na Batista, abençoados, glória a Deus. Amém, ovelhas? É esse o perfeito entendimento. Nós não podemos achar, como alguns, não, se não for do mesmo entendimento igual ao nosso, não é filho de Deus, não está em graça, não. Abençoados. Vamos ser sensatos, vamos colocar nossos pés no chão, vamos ter o entendimento que não somos nós quem compramos ninguém para o Senhor, nós não temos poder de fazer nada. O poder vem de Deus. Ele abre o nosso entendimento, amém, abençoados? É o Senhor quem abre a nossa mente para entender. Se não fosse Ele abrir a sua mente, você hoje estaria lá no sistema. Talvez estaria em outros lugares. A minha linhagem, da minha família, eles são católicos e espíritas. Não sei se você já ouviu um dia eu falando isso. Todo católico é espírita, todo espírita é católico. Eles andam junto ali, né? Vai aqui, vai ali, vai acolá. Vai lá falar com a Aparecida, depois vai lá falar com o guia lá deles lá, né? Eu vivi por um tempo assim, um pouquinho antes de conhecer o apóstolo. Minha família é assim, mas com isso eu estou julgando eles, condenando eles? Não, não, ovelhas. O mesmo Deus que iluminou meu entendimento, que me escolheu, que me chamou, pode fazer isso com eles também. Amém? E com alguns já fez também, com alguns da minha família já fez. Amém? Gálatas 1, versículo 6. Preste atenção neste apostolado desta noite, abençoado. Não digo que seja o seu caso. Não digo que seja o seu caso. Mas aqui nós vamos receber uma exortação gostosa, amorosa de Paulo. Tá bom, abençoado? Ele vai puxar um pouquinho a nossa orelha, mas é para que você tenha conhecimento e discernimento do apostolado. Ele disse assim, aos Gálatas. Gálatas, admira-me de tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas qual outro evangelho, pastora? Se eles receberam a graça de Cristo, há outro evangelho? Não há outro evangelho. O que acontece é que as pessoas tentam mudar o evangelho, amém? Diga, não há outro evangelho. Não há, porque Paulo, ele recebeu da parte de Deus, a revelação do evangelho da graça de Deus em Cristo, para nós os gentios, e não há outro. Mas Paulo, nós vamos entender o que ele quer dizer quanto a isso, tá bom? Ele disse, admira-me de que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Tá vendo, abençoado? O qual não é outro. Porque não existe outro evangelho, amém, ovelhas? Há um só, revelado a Paulo, que ele colocou lá o fundamento e lá está posto. E nós hoje vivemos do fundamento de Paulo. Então, ele está dizendo assim, olha, o qual não é outro, mas há alguns... Olha, segura aí, abençoado, ó. O Pedro escapou. Eu fiquei com medo dele correr e bater nas câmeras, né? Ei, Pedrinho... Glória a Deus pela sua vida. 2 aninhos ele deve ter, 1 ano e pouco, 2. Você viu como ele é ligeiro? Viu, Sara? Quando o vídeo estava aqui, ó. Ô, David, você fica atento, hein? Qualquer coisa você põe para na frente assim, opa, segura. Mas, enfim, voltando aqui. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Alguém já te inquietou aí, abençoado? Tem coragem de dizer já, pastora? Já, pastora? Já? Alguém já tentou te inquietar aí? Não com outro evangelho, mas querendo mudar o evangelho, porque o evangelho é um só.
Mas tem sempre um ou outro que está, né, futucando ali, querendo mudar. Mas vocês têm que estar convictos. Convictos. Amém, ovelhas? Convictos e fundamentados. Você, quando vai fazer um edifício, esse edifício mesmo aqui, onde tem um ministério aqui, né? Isso aqui deve ter as sapatas, as colunas, né, Juca? Bem estruturado, para aguentar isso aqui. Porque tem mais 3 andares para cima. Então, tem que ter muita laje, muito bem feita, as vigas. O fundamento tem que ser firme. Porque pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir as tentações, pode vir o que for na sua vida, na minha vida. Pode vir outras pessoas tentando lhe fazer entender um evangelho diferenciado. Você vai falar, não, eu sei. Ô, abençoado, ajuda lá. Isso, anjo, ajuda lá. O Pedrinho tá nervoso. Tá, olha lá. Ele é um abençoadinho. Então, esteja fundamentado, amém, abençoado? Esteja alicerçado. Que quando alguém vier falar, você fala assim, não, eu já entendo o evangelho de Paulo. Eu já estou submisso ao evangelho de Paulo. Não é de Marcos Gomes não, tá, abençoado? Que nós não temos nada para lhe oferecer. O que a gente ensina é o que Paulo deixou escrito aqui para nós. Não tem um outro evangelho e eu não preciso, como alguns falam, né, esse ditado, enfeitar o pavão. Deus já fez o pavão lindo e maravilhoso. Deus já deu, só um minutinho, Deus já deu a revelação ao apóstolo Paulo. Está aqui, ó. Eu não preciso, Elaine, falar algo de mim mesmo. Eu não preciso, abençoado, aumentar ou diminuir algo do que está escrito. Paulo já foi o suficiente o que ele recebeu. E se tivesse alguma coisa oculta para ser revelado, seria. Amém, ovelhas? Seria. Então, aguarde no Senhor, recebe a graça do apostolado, recebe o evangelho, tranquilo aí na sua mente, abençoado. Não fique aquele crente, sabe, fica procurando, ciscando para lá e para cá. Abençoado. É um evangelho. É o único. Ah, mas eu estou ouvindo que ele está falando diferente. Abençoado, ele pode estar falando diferente, mas é o mesmo. Não tem como a pessoa falar que é outro evangelho. Que outro? Qual outro? Me diz. Não existe outro. Porque a graça de Deus em Cristo Jesus é a única. Terminou aqui Apocalipse e acabou. Cadê? Tem outro? Não tem outro. Veio outras cartas para dizer de outro evangelho? Não. O evangelho que nós recebemos, que foi revelado a Paulo, ao nosso apóstolo Paulo. Então ele vem nos dando assim um puxão de orelha, um alerta. Amém, abençoado? Um alerta, olha, não tem outro evangelho. Então ele disse, olha, verso 7, né? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Tá vendo, abençoado? Olha como que Paulo, naquela época, né? Ele já tinha dito isso aos Gálatas. E as coisas foram só, daquele tempo para cá, só piorando. Só piorando, abençoado. Eu não sei se você já ouviu, mas eu vou falar, não sei se é pela 1000ª vez, não sei quantas vezes, que quando a graça chegou na minha vida, não sei você, eu achei assim que agora seríamos um único povo, com uma única linguagem. Amém? Uma única linguagem. Qual a linguagem, pastora? O apostolado. Do jeito que está escrito, abençoado, sem tirar, sem acrescentar, sem eu achar do jeito que eu quero que seja, né? Do jeito que eu quero que seja. Não é assim. É do jeito que está escrito, do jeito que já colocou o fundamento. Não adianta eu falar, mas pastor, eu queria que o fundamento fosse diferente. Não tem como, abençoado. Já está posto. Nós só temos que obedecer. Tanto é que lá em Romanos 1,5, Paulo falou, recebemos a graça e o apostolado por amor de Deus. Amém, abençoado? E nós temos que sermos pessoas obedientes. A homens? Não. Paulo vai falar isso no final aqui. Não é para agradar a homens, é para você agradar a Deus. Nunca agrade a homens, abençoado. Amém? O dia que você agradar um homem, você está reprovado diante de Deus. O dia que você agradar homens, você vai estar reprovado diante de Deus. Porque nós nascemos para agradar somente a Deus. Amém? Então está escrito e eu creio.
ele disse que não é outro evangelho, certo? E que alguns tentam transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo, ou um anjo, olha como ele fala, mas ainda que nós mesmo, né, os apóstolos daquela época, né, mesmo, ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já está anunciado, além do que já anunciamos, além do que já está posto, além do que já foi fundamentado, além do que Deus já revelou, ele está dizendo, além, seja maldito. Ou seja, nós não devemos receber. Por isso você tem que estar bem ciente do que você está lendo. Você está com seus olhos aí na sua Bíblia, abençoado? É como está escrito. E Paulo já sabendo que os Gálatas, né, eles estavam sendo persuados. Eles estavam sendo induzidos a receber um outro evangelho. Não é diferente hoje, abençoados. Se você entrar no YouTube, você vai ver vários tipos de pastores e apóstolos anunciando, até mesmo, entre aspas, um outro evangelho. Mas Paulo está dizendo que só há um evangelho. Só um. O que foi dado a Paulo quando ele foi arrebatado. E ali Deus deu a ele e falou, Paulo, vai lá e ensina os meus filhos. Desta forma. Da forma que eu estou te dando, você vai lá e ensina. Então, neste ministério, aqui nós somos responsáveis pelo que nós vos ensinamos. Amém, abençoado? E se um dia você chegar aqui, nós estivermos falando de nós mesmos, ou de algo que não esteja escrito, abençoado, a porta é bem grande, dá para um monte de gente sair. Eu mesmo sou a primeira a falar para você, não fique abençoado. Porque nós não podemos ensinar um outro evangelho. Amém? Porque se eu ensinar, é maldito. Paulo disse, é maldito. Então vamos terminando por aqui, né? Mas ainda que, né, um anjo anuncie, que seja maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, olha, ele está afirmando de novo, veio voltar a falar, quer dizer, para que você entenda, amém, abençoado? Tá reafirmando o que ele já disse no versículo acima. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, amém? Vocês receberam a graça e o apostolado. Amém, ovelha? E são obedientes à graça e ao apostolado, a este evangelho, este ensino. Então ele disse que seja anátema. Agora preste atenção nisso daqui que ele está dizendo, olha. Agradando eu agora, persuando, né? Agradando eu agora a homens ou a Deus? Te faço essa pergunta. Você está agradando a homens ou a Deus? Tem que ser a Deus, amém, abençoado? Serem obedientes, quando Paulo fala, recebemos a graça e o apostolado pelo amor de Deus, né? Pela fé e a obediência a Deus. A graça e o apostolado tem que ser na sua vida, um ensino para obediência. Então, quando você lê, você tem que obedecer. Amém, ovelhas? A mim? Não, nunca, nunca a mim. Mas o que está escrito. Então, se está escrito que não há outro evangelho, que há só esse que você está lendo com seus olhos, tem recebido de todo o seu coração, então, abençoado, fica tranquilo. Vai estudar, vai ler. Pega a sua Bíblia, abençoado. Aqui a gente fala para você, pega a sua Bíblia. Não é para você, sabe, ficar ouvindo, deduzindo, achando, mas está escrito, ele está falando, ele é homem de Deus. Será? Será que ali do lado não tem um caderno com algumas ministrações influenciando as pessoas? Não sei. É só você ouvir se o que está falando está. E se está escrito, tem que estar em linha com o que Paulo deixou para nós. Amém? Então, você que é um filho de Deus, abençoado em Cristo Jesus, tem os seus olhos já iluminados por Deus, sabe discernir muito bem o tomate do caqui. Um é fruta, o outro é um legume. Também dizem que tomate é fruta, né? Dizem, né? A ciência fala que é, né? Que tomate também é uma fruta, mas eu nunca comi tomate como fruta. Ele vai na salada.
Mas eles falam que é uma fruta. Já ouviu falar isso, gente? Eles falam que tomate é fruta. Mas aí Deus te ensina a discernir que tomate é uma coisa e o caqui é outra. Sabores totalmente diferentes. Então você não pode, abençoado, tentar, querer ouvir ou querer receber um outro evangelho. Recebe o que está escrito. Fica tranquilo, abençoado. Ninguém vai te enganar. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo te guiará. Vai te guiando em toda a verdade, em toda a verdade, em toda a verdade. Aí você volta, está lá ele te guiando em toda a verdade, em toda a verdade. Ele não vai te deixar confundido. Amém? Então ele disse assim, ó, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Aí ele, terminando, né, ele falou assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Amém? E terminando, não recebi nem aprendi de homem algum. Olha que maravilha, olha que bênção. Então eu deixo muito claro para vocês que neste ministério você não recebe palavras de homens, você recebe exatamente o apostolado de Paulo, que foi dado a ele através de Deus. Deus revelou a ele. Amém? Então ele falou, olha, mas o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Ou seja, Paulo antes, que não é agora o nosso assunto, mas ele perseguia, ele era judeu, ele perseguia a igreja, ele assolava os cristãos, mas prove a Deus revelar Cristo a Paulo. Prove a Deus revelar a graça e o apostolado a Paulo. Então, eu digo a todos vocês, igreja do Senhor Jesus, não recebam um outro evangelho, porque Paulo diz que não tem outro. Ele diz que não há outro, amém? Não há outro, não há outro. Não recebam. Você vai pegar agora mesmo a sua Bíblia, como eu estou vendo vocês tudo com Bíblia, e você vai analisar se está escrito. O apóstolo vai trazer agora o jantar para nós. E quando você estiver comendo essa janta, né? Você vai vendo se está escrito. Você mesmo, porque o Espírito Santo está aí dentro de você. E ele vai te dizendo, olha, pode confiar. Está escrito. Amém, ovelhas? Fiquem de pé, vamos agradecer ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui, ó Deus, junto com a família da fé, recebendo a graça e o apostolado, por amor, Pai, por amor do seu nome, Pai, e para a obediência da fé entre todos os gentios. Por isso, Senhor, nós que temos o Espírito Santo e sabemos a tua palavra, não receberemos um outro evangelho. Nós seremos edificados pelo fundamento que Paulo colocou. E nós estamos aqui, Pai, para agradar somente o Senhor e não a homens. Amém, abençoados? Graça e paz a todos vocês. Anjos ministrem sobre a vida de vocês. Eu declaro uma semana abençoada, próspera. Uma semana no qual você pode ver os anjos ministrando aqui, acolá, colocando paz, colocando tranquilidade no seu coração e dizendo, calma, que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Graça e paz e glória a Deus pela sua vida.